Bem-vindos, estou vendo várias pessoas novas aqui, pessoas visitando a gente. Quem está vindo pela primeira vez? Levanta a mão. Bem-vinda, bem-vindo. Mais alguém? Deus abençoe vocês, amém? Glória a Deus, estou vendo Jonathan e a Monique ali, bem-vindo, queridos. Amo vocês, viu? Vendo também a Josi e o Almir, né? Vieram aí visitar a gente hoje. Cadê o Almir? Tá aqui. Glória a Deus, bem-vindos, todos sejam muito bem-vindos. O Fred está aí também, feliz com a tua presença, Fred. Deus é bom em todo o tempo, amém? Hoje nós não teremos salinha, então, é apenas hoje, acho que domingo que vem tem, né? Então, a gente vai tentar conter as crianças, mas qualquer coisa que acontecer, lá atrás nós temos umas cadeiras lá escritas assim, para mães. Aí você pode sentar lá, né? Caso o teu filho descontrole aí por algum momento, não tem problema, e depois você volta. A Aline também tem alguns papéis ali, enfim. Então fique à vontade para levantar, né? Para ajustar. Só queria pedir uma coisa: não perca esta palavra, amém? Então, se você levantar, você vai andando para trás e olhando, vai andando e olhando e ouvindo. Não perca, não deixa nada te distrair, porque Deus vai falar com você nessa noite. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Então, o tema da mensagem de hoje é como ouvir a voz de Deus. Tema super importante. Meu irmão, você não sabe quantas pessoas me perguntam: pastor, mas como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Não é só na igreja, no trabalho, em todo lugar. As pessoas me perguntam. E é super importante, porque ouvir a voz de Deus, ou aprender a ouvir a voz de Deus, é a solução para milhares dos seus problemas. Ouvir a voz de Deus é algo que transforma. Ouvir a voz de Deus é algo, independente da situação que você esteja vivendo. Às vezes você está no ruim, está passando dificuldade, está triste, está desanimado. Quando você ouve a voz de Deus, meu Deus, parece que vem uma luz do fim do túnel, parece que vem uma direção, porque a voz de Deus é poder, porque a voz de Deus é amor, porque a voz de Deus é consolo, porque a voz de Deus é direção, porque a voz de Deus é cura, porque a voz de Deus tira o medo, porque a voz de Deus ela é poderosa, foi ela que criou essa terra, haja luz. A voz de Deus abriu o mar, a voz de Deus parou o sol. A voz de Deus, ela é capaz de transformar qualquer realidade. Então, o cara que caminha com o Senhor, ou o cara que não conhece o Senhor, ouvir e aprender a ouvir a Deus é fundamental na sua caminhada. Amém? Mas, pastor, como eu posso ouvir a voz de Deus? Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Você trouxe a sua Bíblia, abre aí, porque eu quero que você risque algumas dos versículos que está aí, porque eu sei que você vai usar isso para o resto da sua vida, amém? É a parábola do semeador, é uma parábola muito conhecida, mas buscando a Deus sobre como ouvir a voz do Senhor, Deus falou várias coisas nessa parábola, de maneira que eu nunca tinha visto. Marcos, no capítulo 4, do verso 1 ao 9, Jesus conta a parábola. A gente vai ler do verso 1 ao 9, depois a gente vai pular para o verso 14, porque do verso 14 ao 20 ele explica a parábola, amém? Então Marcos, capítulo 4, verso 1 diz assim: E outra vez, começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina, verso 3, ouvi, eis que saiu a semear um semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Olha que coisa interessante, o semeador saiu a semear. E se você reparar, ele vai jogar semente em pedra, semente à beira do caminho, semente, porque Jesus fala com a gente, mesmo antes da gente aceitar Jesus. Jesus está falando, e está falando, e está falando.
Pastor, não consigo ouvir a voz de Deus. Será? Será que a gente não consegue ouvir? Às vezes a gente não consegue ouvir mesmo, mas Ele está falando. Amém? Ele está falando, Ele fala em todo o tempo. Então, no verso 4, e aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Em outra versão fala junto ao caminho. E vieram as aves dos céus e a comeram. E outra caiu sob pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se e porque não tinha raiz, secou. E outra, verso 7, caiu entre os espinhos. E crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto. E vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Pula para o verso 14. E aí Jesus vai explicar a parábola. Verso 14. O que semeia, semeia, lavra. Então, a semente é a voz de Deus. A semente é a palavra de Deus. Verso 15. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Verso 16. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes, são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Pai querido, esta é a tua palavra. Esta palavra é poderosa, Senhor. Que o Senhor possa ministrar ao nosso coração. Em nome de Jesus, que hoje nós possamos sair daqui, Deus, com uma palavra do Senhor. E ouvindo, a recebendo, nós possamos obedecer. Em nome de Jesus, o Senhor possa falar conosco de modo personalizado. O Senhor fale conosco nesta noite. Em nome de Jesus, e aqueles que creem digam amém. Amém. O primeiro segredo da mensagem é: para ouvir a voz de Deus, você não pode andar à beira do caminho. Quem ouve a Deus não anda à beira do caminho. Esses dias o irmão falou para mim que escuta a Deus no boteco. Eu disse para ele: amém, Deus é Deus, Ele pode falar em qualquer lugar. Mas possivelmente quando Ele fala contigo no boteco, é só para você sair de lá, meu irmão. O problema é que muitas vezes a gente não quer sair de lá. E esse é o ponto. A questão não é se Deus fala com você. A questão é se você escuta. Sabe, queridos, muitas pessoas querem ouvir a Deus, mas a verdade é que só querem ouvir a Deus se for do jeito delas. Estão à beira do caminho. Não ande à beira do caminho. Esses dias eu vi o pastor Ibe falar sobre o maconheiro gospel. Já viu isso? Não, porque o cara diz que fuma maconha e sente a presença de Deus. Não, pastor, eu sinto uma lombra. Não ande. Esses dias também o pastor Ibe contou do ladrão gospel. Já viu isso? Aconteceu lá no Bandeirante. O cara roubou o outro. Aí, você é da igreja e tal. Não, eu estou te roubando, mas o Senhor vai te dar em dobro. E foi embora. Lembra-me? O pastor Ibe conta isso. Irmão,
Esse texto fala do pássaro que vem e pega a semente. Às vezes Deus está falando conosco. Todavia, nós deixamos o engano, o medo, a mudança, a mentira. Sabe? Deus tem algo. Ele tem uma opinião, Ele tem um desejo, Ele tem uma direção para nós. Mas a gente, muitas vezes, substitui essa direção por um pensamento que vem, uma seta inflamada, alguma coisa que substitui a palavra de Deus. E o texto está dizendo que é um pássaro que vem e pega a semente. É Satanás que vem e coloca outra coisa no lugar do teu coração. Não, pastor, porque eu entendo divórcio. Não, pastor, porque o dízimo. Não, pastor, porque a bebida. Não, pastor, por quê? Porque eu acho. Não ande à beira do caminho. E uma passagem muito forte, que representa muito bem isso, é quando Jesus virou para Pedro e disse para ele: arreda-te daqui, Satanás. Lembra dessa passagem? Meu irmão, impressionante. Pedro é o cara que Jesus falou: vou começar a igreja através de você. Pedro era o cara que andou sobre as águas. Mas em determinado momento, Jesus olhou para ele e disse para ele: arreda-te daqui. E pensando sobre esse texto, no contexto daquele momento, Jesus estava explicando que precisava ser crucificado. Esse era o caminho de Deus para Jesus. Ele precisava ir e ele precisava chegar em Jerusalém e cuspiriam nele, bateriam na cara dele e ele seria humilhado e afrontado e morreria morte de cruz. Era isso que Jesus estava explicando para ele. Mas Pedro, talvez o pássaro veio e pegou a semente, pegou a palavra, pegou o caminho e quis colocar outro caminho no coração de Pedro. E Pedro, puxando Jesus para o lado, começou a insistir com Jesus. Não, Senhor, não é bem assim, mas eu acho, Senhor, mas você não precisa sofrer tanto. Senhor, mas pensa bem, não, mas não é agora, Senhor, mas não é o momento. E Pedro começou a insistir em não, que o Senhor não pode, que não é assim, que pode ser depois, e se de repente você ouviu errado, mas Senhor, não é. Arreda-te de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro queria andar à beira, desculpa o grito aí, acho que assustou alguns. À beira do caminho. Não ande à beira do caminho. Você quer ouvir a Deus? Jesus tem uma palavra direta, reta, uma semente que precisa ser escutada na íntegra. Ou o diabo vem e pega a semente. Esse é o ponto. Mas, pastor, como é que eu posso ouvir? Porque, pastor, às vezes eu fico em dúvida se é Deus mesmo. Como é que, sabe, se eu tivesse convicção que era Deus, pastor, eu mudava. Mas Deus não apareceu para mim, Ele não falou claramente, sabe? Não veio um anjo e tal. Então, enquanto eu não tiver certeza, pastor, não tem jeito. Deixa eu te falar uma coisa, a certeza vai vir quando eu acho morrer. Quando eu acho for substituído pelo eu acho de Deus. E outra coisa, a certeza vai vir depois e não antes. Como assim, pastor? A fé. Então, para ouvir a Deus, você precisa dar passo. Deus fala com você, mas Ele não é autoritário. Ele não te obriga a tomar decisão. Ele não invade a sua vida. Ele traz um sentimento, uma sensação no teu interior e Ele permite que você tome a decisão. E muitas vezes você tem convicção que é Deus que falou com você. Às vezes você tem dúvida se aquela palavra é eficaz. Às vezes você fica questionando. É como Deus quando falou para Abraão, né? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas que terra, Senhor? Qual é a terra? O Senhor vai me mostrar. Não, vai que eu te mostrarei. Deus não falou para qual terra Abraão deveria ir. Então Abraão tinha convicção de que era Deus. Mas talvez, se ele tivesse deixado o diabo entrar no coração dele, ele teria dúvida sobre qual terra, para onde, de que jeito, e aquilo talvez poderia paralisá-lo. O que Deus deseja, e está escrito em Hebreus capítulo 11, é que a gente tenha fé, que a gente comece a perceber. Esses dias eu perguntei para o pastor Daci é um pastor mais errado aqui da nossa igreja, mais experiente, melhor dizendo. Ele tem 63 anos de ministério, meu irmão. Eu tenho 4. Ele tem quase 60 a mais que eu de pastor.
E eu perguntei para ele: pastor Daci, o senhor já viu, Deus já apareceu, ou já ouviu Deus audivelmente? E ele falou para mim: não, pastor Rodrigo, nunca Deus falou comigo de maneira... E aquilo me consolou, irmão. E às vezes a gente fica criando um misticismo, né? Porque Deus vai aparecer para mim, Deus vai falar de maneira audível. E na verdade, Deus traz no teu interior, no teu espírito, o Espírito de Deus traz uma convicção no teu interior de que Ele está falando com você. Então lá no fundo você sabe que Deus está falando com você, mas muitas vezes você deixa a tua alma, a tua vontade, sabe, aí vem o eu acho, e substitui aquilo que Deus falou no teu interior. Percebe? Ô pastor, queria que você me desse uma fórmula aí, sabe, para eu orar 3 vezes e Deus aparecer para mim, passar a mão numa lâmpada e de repente sair um gênio. Não é assim que acontece. Todavia, quando você começa a ter sensibilidade para ouvir a Deus, quando o teu espírito e não a tua alma, porque você é feito de corpo, alma e espírito, já expliquei isso aqui. A tua alma é aquilo que a tua vontade, a tua natureza, é aquilo que você, sabe, aquilo que, não, estou com preguiça de... Essa é a tua alma. O teu espírito não, ele é mais nobre, ele fala com Deus. Ele mostra o caminho mais nobre, ele mostra o caminho além da tua vida, ele te leva para frente, é o teu espírito falando. Então, o Espírito de Deus fala com o teu espírito. E quando você escuta essa voz e dá passos, vem confirmação de Deus. Quando você bate o cajado na água, o mar se abre. Então, quando você escuta essa voz, e muitas vezes, esta confirmação, ela vem através da tua família, da tua esposa, através das circunstâncias, sim. Às vezes, ela vem através do irmão que usa. Meu irmão, Deus fala comigo demais através da minha esposa. Sabia disso? Eu falo com Deus e aí eu oro: Senhor, se minha esposa confirmar, se ela estiver comigo, é porque é de Deus. Muitas vezes. Por quê? Porque nós somos um. Esses dias eu estava querendo um cachorro. E aí eu escolhi um pastor alemão. Trouxe até a foto do bichinho aí. Você tem a foto aí, irmão? Olha que bonitinho. Meu Deus. Lindo, né? Vai ficar enorme. Mas ele é lindo. Capa preta. Lindo. E aí eu escolhi um pastor alemão. Mas, meu irmão, lá em casa só tem mulher. Elas estavam querendo aquele fofinho. Sabe qual é? Aquele... E eu querendo um pastor alemão. E aí eu falei: se for de Deus, minha mulher vai concordar. Meu irmão, minha mulher não concordou de jeito nenhum. Então Deus falou comigo. A minha vontade era ter um pastor alemão. Eu quero demais. Mas eu não vou entrar em desacordo com a minha esposa. Consegue perceber isso? Porque isso é bíblico, nós somos um. E se eu não escutar essa palavra à íntegra, eu estou andando à beira do caminho. Aí um desenho de uma criança. Amém? Então, nós precisamos escutar a íntegra. Agora, se Deus falar com ela até o final dessa mensagem, a gente leva o cachorro. Vem? Que ela está ali, eu estou pregando, quem sabe. Mas, quem ouve a Deus nunca anda confuso. Meu irmão, quando você vai no eu acho, quando você começa a caminhar no seu achismo, você começa a entrar em confusão. Você começa a duvidar, você começa, sabe, vira bagunça. Porque Deus fala: não, então tá. Porque Ele te dá o livre-arbítrio, mas quem anda com Deus nunca anda em confusão. Eu trouxe um versículo, Mateus capítulo 7, verso 24, joga aí na tela. Olha que coisa linda. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando eu me converti, Deus começou a falar comigo. Foi quando Deus começou a falar forte. Foi quando eu comecei a perceber que Deus estava falando comigo. Porque até então eu não percebia, mas Ele falava. E aí, Deus começou a falar comigo coisas básicas. No dia que eu me converti, entrei no carro, né, fui à frente, aceitei Jesus. Aleluia, Deus escreveu meu nome no livro da vida. E eu lembro, sentei no carro, no banco de trás, assim, meu irmão dirigindo, meu outro irmão do lado, e eu sentei no banco, animado, tinha aceitado Jesus. Só que Deus falou assim comigo: Rodrigão, segunda-feira
você vai ter que parar de andar com o Lúcio. O Lúcio era o amigo que me levava para as baladas. Irmão, foi na lata. Se quiser andar com Jesus, não pode andar com o Lúcio. Mas Deus tirou seus amigos tudo? Claro que não. Olha o tanto de amigo que eu tenho. Eu tenho uma família. Deus só foi restituindo. Meu irmão, cresci. Hoje eu sou o cara que tem amigo. Mas naquela época, Deus falou comigo, olha, tem que dar uma afastadinha. Depois eu até voltei, tentei levar ele para a igreja, mas o homem não queria mesmo. E então, Deus começou a falar comigo. E aí na caminhada isso continuou. Por quê? Não ande à beira do caminho. Eu lembro um dia que eu tinha que fazer uma entrevista e fiquei com medo de falar para o meu chefe. Por quê? Porque ele ia achar ruim, né? Eu estava querendo sair de lá e tal. E aí eu virei para ele, tive uma grande ideia, contar uma mentirinha, né? E falei para ele, olha, eu nem lembro para onde que eu falei que ia. Vou ao banheiro, vou lá embaixo, vou falar com alguém, sei lá. Eu sei que eu falei alguma coisa que não era entrevista, porque eu não queria que ele soubesse. E aí fui. No caminho, o Espírito Santo falou comigo, rapaz, mas você está mentindo, como é que você quer que eu te ajude nessa entrevista? Eu falei, ai, meu Deus. Você quer ouvir a Deus? Não ande à beira do caminho. Porque mesmo quando eu menti, Deus, pela sua misericórdia, falou comigo, volta para o caminho, meu irmão. Mas aí nós temos o livre-arbítrio. Porque na hora vem no meu coração, você vai na entrevista, depois você vai voltar lá e vai pedir perdão para ele. Meu irmão, pedir perdão é difícil, não é? É difícil, mas está aqui, ó. É na íntegra, tem que seguir. Não tem como fugir. Você quer ouvir a Deus? Não ande à beira do caminho. Então eu fui lá, fiz a entrevista, voltei. Chefe, quero falar com o senhor. Ele, uai, o que foi? Não, eu queria te pedir perdão. Perdão? O que aconteceu? Aí comecei a falar com ele. Não, é que eu falei que ia a tal lugar, mas eu menti, eu fui fazer uma entrevista, eu não queria que você soubesse, porque eu achei que você ia achar ruim e tal. Ele falou, Rodrigo, obrigado por ter contado, rapaz, isso nunca aconteceu, alguém vir pedir perdão. Mas obrigado, mano, que isso? Ele ficou apaixonado pela minha atitude. E até depois me ajudou a crescer na caixa. Olha que coisa tremenda. Por quê? Porque quem anda no caminho não fica confuso. Quem ouve a Deus não fica confuso. Porque Deus vai te confirmando, vai te ajudando, vai te abençoando. Tem um versículo que eu acho lindo demais, que diz assim, as minhas ovelhas, eita, agora vai cair, hein? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Os pais estão ali. Glória a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Olha que coisa linda. Você é ovelha de Jesus? Então passa a ouvir a voz dele. Não ande à beira do caminho. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que na hora que Deus falar com você, vai vir o diabo e vai falar outra coisa. Na hora que você estiver brigando com a tua esposa, Deus vai falar no teu espírito, chega, você já está falando, extrapolou, já passou da medida. E aí a tua alma vai falar, não, eu já comecei e vou até o fim. E o teu espírito vai dizer, cala a tua boca. Não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que você quer ouvir a Deus? É assim, não tem outro jeito. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Quando você ouve a Deus, você é liberto. Nada que tem no mundo me atrai, nada que tem no mundo me tira da presença de Deus. E nós começamos a agir como os homens da fé. Lembra de Abel e Caim? Quem que deu a oferta maior? Foi Abel. Os dois ouviram a Deus, mas teve um que agiu e o outro não. Segunda coisa, segundo segredo da mensagem, para ouvir a Deus, você tem que ter raiz profunda, aleluia. Para ouvir a Deus, você tem que ser raiz profunda. O que é raiz profunda, pastor? Perseverança. Isso é raiz profunda. É aquele cara que persevera. Essa semente aqui é aquela semente que caiu nas pedras, e aí tinha pouquinha terra. A pessoa até animou, uau, nasceu, mas aí veio o sol e matou a planta. É aquela pessoa que vem domingo, o Pedrão está cantando, oh, aleluia, Jesus me ama, feliz demais. Sabe, sente a presença de Deus, sai daqui convicto que Jesus o ama. Mas aí chega segunda-feira, as coisas dão errado, aí começa a pensar, será que Jesus me ama mesmo? Não tem perseverança. Depende da circunstância, raiz rasinha. Qualquer vento, qualquer, sabe, luta
começa a duvidar. E entenda uma coisa, meu irmão, as circunstâncias é um instrumento de Deus para aperfeiçoar você. Pode repetir isso comigo? A circunstância é um instrumento de Deus para aperfeiçoar você. A circunstância é um instrumento de Deus para fazer você ouvir a Deus. É através das circunstâncias, da caminhada com Ele, é através, sabe, das lutas e da maneira como Deus age na sua vida, quando tem circunstâncias difíceis, quando tem discussões, enfim, é por meio das circunstâncias que você fica expert em ouvir a Deus. É a circunstância. Então Deus não vai tirar a circunstância da sua vida. A circunstância não acontece porque Deus esqueceu de você. Escute isso. A circunstância não acontece porque Deus não está interessado em você. A circunstância não acontece porque há uma barreira entre você e Deus, e Ele não pode te abençoar. Não! Isso é mentira. A circunstância está aí, porque é um instrumento de Deus para aperfeiçoar você. Amém? Quarta na igreja, eu estou tão empolgado, irmão. Quarta na igreja é um culto que a gente faz aqui nas quartas-feiras. E eu não sei, talvez se você conversar com a minha esposa, você vai ver. Meu irmão, quando eu preparo o quarta na igreja, parece que eu vou pregar para 20 mil pessoas. Faço quiz, faço pergunta e resposta, trago convidado toda semana, arrumo louvor, peço para os meninos virem, aí tem câmera, filmo. Né? Você está vendo esses celulares aqui? É do quarta na igreja, irmão. Não tem câmera, os caras arrumaram no celular um programa, você vê, eu jogo até no telão. Aí tá, sabe, lotado e o pessoal, e pá, e trabalhando, e eu tenho aqui até uma caixa de bombom para dar pro Newton. O Newton veio aqui hoje ou ele está lá no Bandeirante? Não, veio, então vai receber domingo que vem. Então, por quê? Porque ele acertou todas as perguntas no quarto na igreja, empolgadíssimo. Aí quem não vem no quarto da igreja fala, uau, que culto bombado. Meu irmão, deve ser lotado, deve ter gente até de fora. Meu irmão, dá 15 pessoas, quando dá 20 você fala, nossa, mas deu gente. É o quarto na igreja. Aí alguém pode dizer, mas pastor, você sai de casa toda semana, deixa a sua família, vem para cá, prepara tudo isso, sei o quê, para falar para 15 pessoas. Deixa eu te falar, meu irmão, quem ouve a Deus nunca anda desanimado. Por quê? Porque Deus fala com você, e Ele falou comigo que isso é uma semente, que vai produzir, vai dar fruto. Quando você planta uma semente na terra, quando você planta um pé de limão, ele dá limão no dia seguinte, meu irmão. Não, mas quando você vai lá e o pé está grande, meu irmão, tem limão para encher um caminhão. Então é assim, se não perseverar, você não vai ouvir a Deus. Se não perseverar, se não tiver raiz profunda, você não vai ouvir a Deus. Você tem que ficar firme. Talvez você chegou aqui, pastor, mas eu estou desanimado. Estou sem vontade de ler a Bíblia, estou sem vontade de orar, estou sem vontade de ir para a igreja, estou sem vontade de ir para o culto, estou sem vontade de vir no quarto na igreja, estou sem vontade de cantar no louvor, estou sem vontade de ser discipulado, de discipular, pastor, casa de paz, você está falando aí, dá até uma agonia, pastor, estou desanimado. Deixa eu te falar, por que você está desanimado? Porque você não está escutando a Deus. Porque quando a gente não escuta a Deus, a gente esquece de quem Deus é. Quando a gente não escuta a Deus, a gente duvida de tudo, a gente vive confuso, a gente se ofende fácil, a gente se escandaliza rápido, a gente esquece de como Deus age, a gente desespera com a circunstância da vida. Porque é a voz de Deus que faz com que a nossa casa esteja na rocha. Aí, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu quero casar, Senhor, e Deus fala, calma, não está na hora, não, Senhor, mas eu quero casar, e Senhor, não sei o que, casa. Aí depois casou, não, mas eu quero separar aquele marido, não, mas eu escolhi mal, e Senhor, e Deus, nossa, pastor, mas como é que me deu aquele marido? Não, mas Deus, não, eu quero, e Deus fala, não, minha irmã, persevera, não, mas eu quero separar, e eu não aguento mais, separa. Ou seja, não persevera em seguir o Senhor. Sabe o que vai fazer diferença na sua vida? Não é o tempo de resposta de Deus. O que faz diferença na nossa vida não é a resposta de Deus. Faz diferença na nossa vida, todo mundo quer a resposta, meu irmão.
Mas o que faz diferença na vida do cristão é o fato dele perseverar em seguir ao Senhor. É isso que faz diferença na nossa vida. É isso que faz com que a pessoa seja profundamente boa em ouvir a Deus. Porque ela vive experiência com Deus. Eu estou duro, seguindo a Deus. Está tudo mal, seguindo a Deus. Está tudo bem, seguindo a Deus. Às vezes eu estou no hospital com uma irmã e me ligou, pastor, o senhor falou aí em ajudar a família. E eu estou aqui no hospital, por isso que eu não ajudei, ainda dá tempo. Eu falei, oi, mano, você está no hospital? O que está acontecendo? Não, é que eu achei que estava com dengue. Cheguei no hospital, fizeram exame aqui, eu estou cheio de infecção, então me internaram, mas eu queria ajudar. Está no hospital, seguindo a Deus. Está com saúde, seguindo a Deus. Está saudável, está tudo dando certo na tua vida, seguindo a Deus. Está tudo dando errado, seguindo a Deus. A porta se abriu, seguindo a Deus. A porta fechou, meu irmão, e você não sabe mais o que vai fazer, seguindo a Deus. Fui para o trabalho, estou sendo humilhado, estou sendo desrespeitado, ninguém me escuta, seguindo a Deus. Eu não desisto de seguir a Deus, porque ir até o fim com Deus vale a pena. Tem dia bom, seguindo a Deus. Tem dia mal, seguindo a Deus. Tem dia, meu irmão, que eu estou cheio de amigos, chego na festa country, separaram até a mesa para mim, seguindo a Deus. Aí tem dia que eu chego lá, nem o pastor me cumprimenta, passa direto, finge que não me vê. Seguindo a Deus. Tem dia que as pessoas me carregam, me ajudam, mas tem dia que parece que estão querendo me enfiar a faca. Seguindo a Deus. Tem dia que eu falo com Deus, Deus me escuta e é maravilhoso. Mas tem dia que eu falo com Ele e Ele não responde. Tem dia que eu pergunto para Deus, Deus, eu vou pela direita ou eu vou para a esquerda? E Deus fica caladinho. Por quê? Porque muitas vezes parece que não é a hora, não é o momento. É como Ele falou para Abraão, vai que eu te mostrarei. Seguindo a Deus. Porque vai chegar a hora que meu coração vai estar pronto para receber a palavra de Deus. Então Ele vai falar comigo. Seguindo a Deus. Indo para o Calvário, seguindo a Deus. Indo para Galileia, seguindo a Deus. Seguindo a Deus. Seguindo a Deus. Seguindo a Deus. Eu não sei qual a situação que você está vivendo. Talvez teu marido te largou, seguindo a Deus. Talvez teus filhos estão na droga, seguindo a Deus. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu sei de uma coisa, independente da circunstância, independente do que você esteja passando, independente do tempo que esteja levando, o diabo vai cansar de me ver seguindo a Deus, porque vale a pena seguir ao meu Deus, porque no final Ele vai me dar vitória, porque Ele é Deus, e Ele não se esquece dos seus, mas eu preciso ter perseverança. Quer ouvir a Deus, meu irmão? Persevere. Sabe qual é o maior inimigo da voz de Deus? Ansiedade. Ansiedade é difícil. E Jesus, quando estava pregando sobre ansiedade, lá no Sermão do Monte, e aí ele vem falando, olha os passarinhos, olha os lírios do campo, olha não sei o que e tal, e vem pregando, e ele chega no final, ele fala um versículo que é matador. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o versículo da ansiedade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, confiar em Deus. E aqui eu venho para a terceira semente. Quem ouve a Deus não fica fissurado nas demais coisas. Ou seja, prioriza a Deus. O que mais vejo, meu irmão, é as pessoas buscando tudo, menos Deus. A agenda está cheia, está lotada. Inclusive de coisa da igreja. Cabeça lotada. É a Marta lá, né? Fazendo tudo tal, e arrumando. E a Maria sentada aos pés de Jesus ouvindo. Nós precisamos priorizar a Deus. Priorizar a Deus em relação a tudo. Não tenho tempo, pastor. Querem ouvir a Deus, mas não oram. Querem os céus abertos, mas não abrem a Bíblia.
querem uma direção do Senhor, mas não fecha o celular, mas não fecha a porta do quarto. É essa terceira semente que cai nos espinhos, e as preocupações da vida e as coisas do mundo sufocam a palavra. Pastor, eu não consigo ouvir a Deus. Você não para ouvir a Deus. Buscam tudo, menos Deus. E o jovem rico é um exemplo muito bom para espelhar esse tipo de pessoa. E o jovem rico era um cara bom, mas ele tinha um coração dividido. E não tem jeito de você ter dois senhores. Ou você prioriza Deus, ou você prioriza o dinheiro. Amém? Porque quando você prioriza Deus, o dinheiro, quando você não confia em Deus e confia mais no dinheiro, Deus fala com você, mas aí aquela palavra vai embora se você tiver dinheiro ou se não tiver dinheiro, dependendo da evidência, da circunstância. Ou Deus fala com você e aquele fruto vai embora por quê? Pelas preocupações desta vida. Ou seja, você está tão preocupado com o dia de amanhã, você está tão preocupado com a segunda-feira, você está tão preocupado com a sua vida, que você não consegue ouvir a Deus. Eu já tive discípulo assim demais. Já tive discípulo que você fala com ele, fulano, discípulo é aquela pessoa, enfim, você sabe o que é discípulo. Fulano, você precisa mudar, essa coisa na sua vida precisa ser transformada, meu irmão. E ele vira como é que chama? O vitelo. Não é vitelo, não. Ele sai doido no mundo querendo mudar e transformar e tal. É um discípulo bom, terra boa. Aí tem discípulo que você fala para ele mudar. Ai, meu Deus. Cheio de compromisso, de desculpa, de argumento. Não, pastor, mas isso, não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa séria com vocês. Irmão, tem gente na igreja que se você falar com ela sobre algo que ela precisa mudar, ela sai da igreja. Forte. Quem que esse pastor pensa que é? Para falar comigo assim. Não, aí não, deixa até de ser pastor. Quem que esse menino pensa que é? Né? Não pode falar comigo assim não. Não é terra boa. Nós precisamos ouvir a Deus. Ouvir o que a gente precisa ser transformado. A gente precisa ser melhor até ser dia perfeito. A gente precisa ser transformado dia após dia, meu irmão. Ouvindo a Deus, ouvindo a Deus, ouvindo a Deus. Senão a gente vai fazer igual aquela parábola do banquete. Jesus fez, contando a parábola, o cara fez um casamento, fez um banquete, saiu na rua convidando as pessoas. E aí o que responderam para ele? Não, eu vou cuidar da minha terra, eu vou cuidar dos meus negócios. E aí ele chamou outros que estavam na rua. Ou então do bom samaritano, né? O bom samaritano está lá no chão doente, passa o levita, devia estar ocupado demais, passou direto. O sacerdote passou direto, até que veio o bom samaritano e o ajudou. Amém? Essa é a diferença. Aqueles que priorizam a Deus, daqueles que não priorizam ouvir a Deus. Pastor, mas eu preciso conquistar. Pastor, mas eu preciso fazer. Pastor, mas quem vai fazer por mim? Se eu não for lá, se eu não estiver lá, minha empresa não vai andar. Pastor, mas eu preciso, pastor. Sim, mas não antes, sem priorizar a Deus. Porque se você for lá dessa maneira, o seu esforço vai ser muito maior. Mas se você for lá esperando que Deus vai fazer, se você ouvir a Deus antes de ir lá, meu irmão, o esforço vai ser muito menor. É como Abraão, quando chegou com Ló, e aí eles precisavam dividir, e ele virou para Ló e falou assim, Ló, decide, você vai para a direita ou para a esquerda? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, for para a esquerda, eu vou para a direita. Não foi assim? Por que Abraão disse isso para Ló? Ló escolheu as campinas de não sei o que lá, tudo irrigado, e deixou os pedregulhos para Abraão. Por que Abraão fez isso? Porque ele sabia que com Deus, aonde ele estivesse, ele seria abençoado. E olha o que virou Ló. Sabe onde que Abraão escolheu, que aparentemente era pedra? Canaã, o lugar da presença de Deus. Isso é lindo, isso fala conosco sobre confiar em Deus e não nas coisas. Amém? Então, eu quero terminar esse penúltimo tópico aqui falando da figueira. Cadê o irmão do teclado? Irmão, toca aqui para mim, senão não termino de pregar não, irmão. E aí, a gente está falando de fruto, de gerar fruto.
E eu quero dizer uma coisa para você: Deus deseja que você gere fruto, amém? Deus deseja. Sabe quando ele estava andando com os discípulos, ele viu uma figueira que não dava fruto? Há 3 anos sem dar fruto aquela figueira. Deus olha para você e ele busca fruto em você. E sabe o que é fruto, meu irmão? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo muitos versículos falando sobre fruto. Lá em Mateus, no capítulo 3, diz assim: produzir fruto digno de arrependimento. Então, em Mateus capítulo 3, está falando de um tipo de fruto que é arrependimento. Quando você transforma, quando você se molda para parecer com Deus, você está produzindo fruto. Sabia disso? A Bíblia fala dos frutos do Espírito: paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Olha os frutos. Isso é fruto. Produzir fruto muitas vezes é mudar a tua natureza. Produzir fruto muitas vezes é mudar o teu caminho. É isso que Deus espera de nós. Então, quando ele chega numa árvore e ele não vê fruto há 3 anos, sabe o que ele faz? Ele manda o viticultor cortar a árvore, como aconteceu naquela parábola. Por quê? Porque ele espera frutos de nós. Mas pastor, Deus é assim? Se você vê aquela parábola, como ela termina, meu irmão, o viticultor, que é Jesus, vira para Jesus e diz para ele: não, dono da terra, deixa que eu vou cortar em redor, eu vou cavar em volta da figueira e ela vai produzir fruto. E aí o dono da terra diz para ele: mas você já fez isso, você já cavou e ela não produz. E ele: não, mas agora eu vou estercar e eu vou botar esterco, agora vai dar certo. Ele falou: não, mas você já fez isso, você já botou esterco e não produziu fruto. E aquele viticultor que já estava envolvido demais com aquela plantinha que é você, ele não desistiu. Ele insistiu com o dono da terra: não, vamos deixar mais um ano, vamos deixar mais um tempo, porque eu sei que esta pessoa vai produzir fruto de mudança de vida. Isso é muito forte e falou muito forte comigo. Deus procura frutos em nós, frutos em cada um de nós. E aí veio o 4º e último solo, o solo da terra boa. O solo da terra profunda, da terra macia, que não tem pedra, que não tem espinho. Esse solo aqui é para quem ouve e produz fruto. Esses dias eu vi uma pessoa contando testemunho, o pastor Luciano Subirá. Ele disse que chegou no pedágio e não tinha dinheiro. E aí lá no pedágio ele orou e falou: Deus, manda uma pessoa aqui para pagar o pedágio para mim. E foi tremendo. Quando ele estava assim, faltando 2 carros, desceu uma pessoa lá, trabalhava no pedágio, desceu as escadas, veio, bateu no vidro dele e falou: Deus mandou te entregar isso aqui, o dinheiro para pagar o pedágio. Tremendo, né? É tremendo. Mas quando eu ouvi o pastor pregando isso, eu fiquei pensando: meu Deus, como eu queria ser aquele cara lá de cima do pedágio. Que eu fiquei imaginando o que aconteceu no coração daquele cara. Porque é fácil, quando você está passando uma dificuldade, você falar com Deus, para Deus fazer alguma coisa na sua vida. Porque você está passando luta. E quando Deus faz, é maravilhoso, porque Ele vem e transforma, Ele vem e te protege, Ele vem e mostra que Ele é com você. Mas sabe o que Deus está nos chamando nessa noite? Para a gente ser o cara lá de cima do quartinho, que estava trabalhando lá, ocupado, e de repente Deus veio no coração dele e disse assim: vai lá embaixo e entrega esse dinheiro que tem na tua carteira aí para o 3º carro que está passando ali. Meu Deus, quantos de nós diria: Senhor, mas será? Será que é o Senhor mesmo? Será que eu não vou passar vergonha? Será que não é coisa da minha cabeça? Deixa eu te falar, o diabo nunca vai mandar você entregar dinheiro para ninguém. Dê passos, meu irmão, com teu espírito. Eu queria demais ser aquele rapaz. Deus já falou comigo várias vezes na minha caminhada. Algumas eu ouvi, outras eu não ouvi, outras eu duvidei, outras eu deixei Satanás pegar a semente, outras eu deixei o mundo, abafar. Mas hoje tudo que eu quero é ouvir a Deus, é estar na presença de Deus.
Esses dias eu tive o privilégio de ouvir a Deus. Estava indo para a chácara da igreja, aí chegando lá, meu irmão, desde 2006 que eu vou para a chácara da igreja. Então eu conheço o caminho, amém? E eu estava indo, e quando eu cheguei para virar no caminho que eu sempre viro, Deus falou comigo, não, passa direto. Sabe, aí veio aquele negócio assim, que você fala, meu Deus, eu me obedeço ou eu obedeço a Deus? E eu, passei direto. E passei direto, e cheguei lá na frente, tinha um carro com aquela Vaíbe atrás, né? Aquele adesivo atrás, parado. E eu parei do lado, e aí, irmão? Eu vou, pastor, que bênção, senhor, aqui. Eu estou há meia hora, 40 minutos rodando esse negócio, não acho a chácara de jeito nenhum. E meu celular deu problema aqui, estava quase indo embora. Eu falei, não, irmão, foi Deus que mandou mesmo. Eu não passo aqui por esse caminho nunca, falei para ele. Então foi bênção, é bênção ser usado por Deus. Esses dias eu estava andando lá em Vicente Pires, com o irmão do lado, e aí passando o carro assim, no quebra-mola, tinha uma moça tristinha sentada no banco. Deus falou, vai lá falar com ela. E Vicente Pires, aquelas ruinhas apertadas, lotado de carro, não tem jeito de parar. E eu falei, mas como, Senhor? E aí falei com o irmão, né? Deus falou para eu parar e falar com aquela moça. Não, pastor, nós estamos atrasados, vamos embora. E às vezes, você mesmo vai falar para você não ouvir a Deus. Às vezes, um irmão do lado vai falar para você não ouvir a Deus. Você precisa ouvir a Deus. E aí eu dei o balão. Não, meu irmão, nós vamos ouvir a Deus. É agora. Dei o balão no balão lá, voltei, estacionei o carro, atravessei a rua, cheguei lá, meu Deus, o que eu vou falar para essa mulher? Parei na frente dela e falei, moça, ela olhou para mim. Falei, você está precisando de alguma coisa? E aí ela olhou, encheu o olho d'água. Oh, Deus. E ela falou assim, é que eu estou entregando para uma senhorinha, irmão. Estou entregando panfleto aqui desde cedo, a moça me deixou aqui, não veio me buscar, não trouxe almoço, e eu estou com fome. Eu falei, não, vamos ali. E aí não tinha restaurante ali perto, mas tinha um supermercado. E ela falou, não, no mercado aqui mesmo. E a gente entrou no mercado, eu falei, pode pegar o que a senhora quiser. E ela pegou uma bolacha de wafer e uma coca de 600. Eu falei, é só isso, não quer mais nada. Não, isso aqui tá bom demais. Aí pegamos a fila, paguei, e a gente saiu. E aí ela, engasgada, falou comigo assim, pastor Edu, ei, meu irmão, foi Deus que te mandou, que eu estava triste ali, viu? Ai, ai. E aí, eu falei, foi mesmo, porque Ele te ama. Você está na igreja, minha irmã? Estou, meu irmão. Amém. Continua seguindo a Deus, que Ele nunca vai te abandonar. Amém. Seguindo a Deus, seguindo a Deus, seguindo a Deus, porque os seus olhos estão sobre nós, os teus ouvidos estão atentos a ouvir o teu clamor, e mesmo que você não perceba, Ele é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, é um Deus que não falha na tua vida, e nunca falhará. Vamos cantar uma canção? Fique em pé no teu lugar. Eu quero que você ore ao Senhor. Quero que você fale com Ele. Talvez você chegou aqui confuso, abalado. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que você é importante para Ele.